Mesa de debates. Oferecimento Unimed Juiz de Fora. Planos exclusivos para estudantes do maternal à graduação. Premium FM, sintonizada no seu bom gosto. Estamos de volta com a mesa de debates aqui pela TV Juiz de Fora. Meninos, então como manter essa energia, né, o empenho em continuar o trabalho mesmo sem incentivos? Respondendo então a sua pergunta, às vezes pode parecer um pouco difícil para quem está de fora, né? Às vezes os nossos pais não entendem porque que a gente passa noites na faculdade, passa final de semana. Quando a gente participa da competição, a gente vê que a gente não é a única equipe que está passando por dificuldades. Como o Tomás falou, a gente tem uma troca de conhecimento lá dentro da competição, então a gente conversa também sobre essas coisas com outras equipes e a gente percebe que está todo mundo no mesmo barco. Então, todo mundo tem dificuldade com a universidade, falta apoio dos professores, mas, assim, não tem muito uma explicação do porquê que a gente continua, assim. A gente sempre fala muito que aero design é amor. Então, quando a gente está lá na competição, a gente vê que o que a gente trabalhou, o que a gente desenvolveu o ano todo está lhe dando resultado. E aí a gente compara com outras equipes. Não uma comparação ruim, mas a gente vê o que uma equipe está desenvolvendo. Então a gente aprende junto. Todas essas coisas assim, sabe? Quando a gente faz o avião e a gente vai voar e a gente vê que deu certo. Ou não deu tão certo assim, mas a gente sabe como resolver. Tudo isso motiva a gente a continuar, sabe? Mesmo a gente precisando correr muito atrás de dinheiro, mesmo não tendo apoio, quando a gente vê o trabalho dando certo, dá aquele orgulho e aquela vontade de continuar fazendo aquilo. O Tomás respondeu a pergunta do Abraão sobre formas de arrecadar dinheiro. Além das que ele falou, você comentou sobre o pessoal do drone que vai nas ruas. A gente faz isso também. Então a gente já foi algumas vezes no calçadão da Alfred apresentar o nosso projeto, pedir uma ajuda. A gente costuma fazer isso também no PISM, lá dentro da universidade. Então, no sinal, a gente apresenta o nosso projeto rapidinho e pede ajuda. A gente vende rifa, a gente vende doce na porta do restaurante universitário. Então, assim, é difícil explicar por que a gente continua fazendo isso tudo, sabe? Porque, a princípio, pode parecer que é só trabalho e é uma coisa que não é valorizada, então por isso a gente deveria desistir, mas quando a gente vê o projeto de fato dando certo, quando a gente vê que outras equipes estão melhorando e a gente sente vontade de melhorar também, a gente coloca de lado todas as dificuldades, assim, a gente sabe que elas existem, mas a gente não deixa que elas virem um empecilho, então a gente porque o capital aí, o empresário, né, ele mobiliza esforço para ter lucro. Mas nem todos os empresários pensam exclusivamente em lucro, né? Ele abre um negócio, ele vê que aquilo ali é extremamente necessário, mudou a vida das pessoas, independente de ele estar ganhando muito ou pouco dinheiro, ele se sente realizado. Então eu acho que existe um capital de realização e um capital de conhecimento. Em off aqui nós estávamos falando sobre a questão do Ciências Sem Fronteiras. Eu não vou fazer um discurso aqui, não cabe nesse momento. Mas eu ouvi uma crítica que eu acho que deve ser levantada. O Cirilo falou sobre vocês irem lá fora e às vezes não voltarem mais, que é o que acontece, costuma acontecer com esse projeto Ciências Sem Fronteiras. A pessoa vai para lá, muitas vezes ela se miscui com uma empresa ou conhecimento estrangeiro. É valorizada, ela é financiada pelo governo brasileiro, aí ela faz uma pesquisa requerida, por exemplo, lá pelas bancas internacionais, paga pelo governo brasileiro, depois ela publica na Nature, ou na Science, Nature ou Science, que são empresas privadas que para publicar o governo brasileiro paga, depois o cara fica lindo e maravilhoso, ele se torna um cidadão do mundo e nunca mais volta para cá. E o capital é só dele. Entendeu? Então eu acho que junto desse projeto a gente precisa de uma ideia de que o capital que vocês conseguirem, humano e científico, né, e vocês são boas pessoas, está dando para ver para vocês, que mesmo que vocês vão lá fora, sempre voltem às comunidades de vocês para trazer o conhecimento. Por exemplo, no Rio de Janeiro tem lá, eu falo de favela do Rio de Janeiro, mas na favela do Rio de Janeiro tem gente lá que tem doutorado e tem mestrado
e voltam lá. Por que você mora aqui dentro se você já tem doutorado, mestrado, tem capacidade de ganhar melhor? Porque ele quer trazer algo para a comunidade dele. Então as iniciativas populares, elas têm que ser ensejadas, a gente tem que conseguir que as pessoas vejam esse projeto como projetos úteis, não só a vocês, mas à sociedade, mas que depois esse projeto retorne para a sociedade. Né? Eu tenho certeza que vocês vão fazer isso. E vamos criar uma nova Embraer, já que nós estamos perdendo a nossa, né? A gente estava falando aqui também sobre o projeto da Embraer, o KC-390, um avião cargueiro. O nosso avião faz basicamente o que eles fazem, só que em escala menor. Estou falando isso só para vocês terem uma ideia, que os cálculos que um avião da Embraer tem, são os mesmos cálculos que um avião que a gente calcula tem, só que em escala reduzida, obviamente. Um avião nosso é relatado mais ou menos em 500 páginas. A gente tem tudo registrado, a gente manda para os engenheiros lá e eles corrigem o relatório e passam um feedback para a gente. Depois a gente tem que apresentar esse projeto para eles e eles vão em cima disso, fazem outra correção do nosso projeto. Então, assim, a gente tem artigo publicado sobre o nosso projeto de 2018, sobre o nosso projeto de 2017, a gente tem um artigo antigo de 2012. Então a gente está incentivando sempre essa criação de tecnologia na medida que a gente pode. Só voltando um pouquinho no seu questionamento, Cyril, às vezes o que falta é credibilidade na gente, porque nós somos estudantes. E aí a gente chega aqui estudante batendo de frente com empresas gigantes e aí elas talvez não dão atenção suficiente para a gente não tem, por exemplo, um professor para nos guiar ali, um reitor da universidade ou alguma autoridade com mais voz para falar. Claro que a gente tenta, a gente não desiste, a gente bate na porta de diversas pessoas para tentar. O problema é que às vezes a gente encontra esse empecilho por ser ainda estudantes. Mas o que a gente faz é sempre tentar criar tecnologia, sempre tentar registrar tudo e tentar deixar tudo patrimoniado para que não seja nem meu, nem da Bia, mas seja da equipe e isso sirva para alguém no futuro. Também esse ano de 2018 a gente teve muito trabalho de conclusão de curso lá relacionado, então tudo que a gente faz lá é útil para alguma coisa, não é só um projeto para a gente criar experiência, é um projeto para a gente criar experiência e a gente cria experiência baseada em coisas reais. E aí uma coisa que a Camila falou também é que muitas pessoas reclamam que você está criando emprego para venezuelano e não está criando para brasileiro. O nosso projeto lá tem vaga para engenheiro e tem engenheiro que fica reclamando que não tem a chance de se capacitar melhor, fica reclamando da teoria e não abraça a gente fica brincando lá que a gente está aberto de 8 horas da manhã a 11 horas todos os dias, inclusive nos sábados e alguns domingos. Então, assim, basta você ir lá para você aprender. A gente tem o processo seletivo aberto direto, se você quiser lá conversar com a gente, é só você chegar e a gente tem a oportunidade de trocar um conhecimento. A gente ajuda outras equipes, por exemplo, a gente está ajudando a equipe do IFET aqui, que é uma equipe, a gente tem 9 anos de equipe agora, eles têm nem 2 anos ainda, então a gente está ajudando eles a se desenvolver, porque a competição é sobre isso, é sobre integração, é sobre uma troca de conhecimento. Então, a gente está tentando de toda forma sempre não esquecer do nosso objetivo, que é formar profissionais melhores e dentro disso a gente cria tecnologia, a gente cria trabalho em equipe, a gente cria essa cultura dentro da equipe. Você já tem o discurso de um reitor, viu? Ele é bem político, né? Ele é bem centrado, né? Aparentemente ele parece assim, tímido, vou falar, não sei se eu devo falar, de repente ele fala, ele vira o reitor. Um comentário sobre, vocês falando que mantém vocês motivados, assim. O que eu acho mais interessante nesse trabalho de vocês é que o curso de vocês é engenharia mecânica, né? Exatamente. Que não fornece não fornece quase nada, assim, de informação, de ensino no que vocês estão fazendo. Então, vocês têm que correr atrás do conhecimento. Assim, antes de vocês correrem atrás de um patrocínio, né, de estruturar todo um projeto, vocês têm que correr atrás do conhecimento. E uma coisa, assim, que eu sempre disse sobre a universidade, porque também fiz engenharia lá na UF, às vezes a gente reclama muito que a gente não tem... a gente só fica na sala de aula, a gente acha que nem o professor sabe o que ele está falando, enfim, não tem muito como ver. Fica muito parecendo colégio, Fica. Tipo, tem que cumprir aquilo ali, aí você não entende nada, você tem que virar à noite lendo um livro em inglês de mecânico pra você entender. Enfim, mas eu digo que o que eu mais aprendi na universidade é correr atrás do conhecimento. E eu acho que isso é o que a universidade, principalmente pública, né, principalmente federal, às vezes, por conta das suas deficiências, acaba a gente tendo que desenvolver isso. Então, assim, a gente sempre tem que procurar
pegar o limão, fazer uma limonada ou uma caipirinha, né? E assim, é o que vocês estão fazendo. Vocês não têm nenhum conhecimento pronto nessa área, mas por paixão vocês estão correndo atrás, e o que vocês estão aprendendo com isso, vocês não vão aprender na universidade. Vocês talvez demorariam anos trabalhando e crescendo numa empresa para poder desenvolver. E como eu fiz a minha faculdade, assim, trabalhando no Banco do Brasil ao mesmo tempo, eu sempre percebi que muito do que eu desenvolvi, né, na faculdade mesmo, do que eu aprendia, era por conta do que eu trabalhava, tendo que me virar, resolver problema. Então, assim, a característica porque você principal... tinha em si incutida a iniciativa, Exatamente, né? Você não estava passiva ali. Isso. Como é que a gente conhece um engenheiro? Engenheiro é aquele que tem capacidade de resolver problemas. Você vê, assim, que muitas vezes nas grandes empresas, o cara que está gerindo é um engenheiro. Ah, mas o cara nem é dessa área, mas ele aprendeu a correr atrás do conhecimento, que é o que vocês estão fazendo. Então, assim, muito legal o projeto de vocês, e às vezes as dificuldades é o que mais motivam, né? Talvez se tivesse tudo pronto, eu tenho a aula, eu tenho o financiamento, e você fica, qual que é a graça? Não tem que correr atrás de nada, né? Então, assim, parabéns aí mais uma vez. Eu achei interessante, porque realmente, assim, depois que a Beatriz falou e o Tomás falou, é porque, na verdade, o que move vocês é amor, vocês gostam do que fazem, né? Isso é interessante. A outra coisa, eu estou até trabalhando com essa área, porque nós temos um teste, como se via teste, as pessoas têm 6 virtudes e 24 forças. Então, eu fiz uma análise superficial de vocês, é amor, vocês gostam, persistência, a capacidade de correr atrás, curiosidade, vontade de aprender e trabalho em equipe. Então, na realidade, vocês estão com o foco montado, e esse projeto de vocês vai dar certo, independente de ajuda ou não. É porque tem uma força maior por trás, né? E por outro lado, vocês são jovens, e olha só, vocês estão fazendo mais do que a universidade está exigindo de vocês. Isso é um diferencial muito grande, que vai estar. Só para você ter uma ideia como é que esse negócio é tão forte, o Thomas Edison, ele fez mais de 5.000 testes com a questão da lâmpada. Você sabe quando ele descobriu que a lâmpada iria incandescer sem dar problemas? É quando ele fazia aquele filamento dele com bambu. Então, quando aumentava o calor, incendiava. Aí uma pessoa falou assim, se você colocar o vácuo, o fogo não se propaga no vácuo. Aí uma pessoa virou para ele, o fogo não se propaga no vácuo. Aí o que ele fez? Ele colocou o filamento dentro de uma câmpula, fechada hermeticamente, e ficou incandescente. Quer dizer, ele colocou o argônio. Isso. O caso ele colocou dentro da câmpula e deu certo. Então, olha só para você ver. Se a pessoa talvez não tivesse falado isso com ele, até hoje nós estaríamos com esse processo. Então vocês são guerreiros e guerreiros mesmo. Parabéns a vocês. Obrigado. E a gente fica muito feliz em recebê-los aqui, ter a oportunidade de falar um pouco do trabalho de vocês. A gente consegue ver também que esse esforço tem gerado resultados, né? Tivemos aí o 3º lugar no ano passado. Eu queria saber quais são os planos de vocês para esse ano, para a competição desse ano, e o que essa competição vai exigir de vocês como criadores, né, do projeto. Então, só comentando sobre os 2 últimos anos, a gente surgiu em 2011, mas a gente começou a alcançar os resultados em 2017. Então, em 2017 a gente teve o melhor projeto da nossa categoria. A gente ganhou uma menção por isso, a gente ganhou uma menção também pela menor caixa de transporte, porque lá na competição, na nossa categoria, a gente tem que desmontar nosso avião e colocar dentro de uma caixa. E nesse ano, a gente podia definir o tamanho dessa caixa, então a gente fez a menor caixa, e quanto menor a caixa, mais a gente pontuava, e a gente ficou em 4º lugar na competição. Aí já em 2018, né, ano passado, a gente ficou em 3º lugar na competição. A gente conseguiu o 2º melhor projeto da categoria, a 2ª melhor de apresentação. E assim, as diferenças são muito pequenas de 1º e 2º lugar, sabe? Então a gente vê que a gente está no caminho certo. O regulamento da competição desse ano saiu ontem, então é um regulamento bastante desafiador, acho que o mais desafiador. Vocês já fizeram 4-3, não faz 2-1, não faz um de uma vez. Então, nossa meta aí. É claro que a gente quer muito ganhar a competição, vencer a competição, e a gente vai trabalhar para isso, mas esse não é o único foco, a gente também busca sempre aprender dentro da equipe, mas nós ainda estamos analisando o regulamento para ver o que a gente vai fazer, mas novamente esse ano a gente tem que transportar a carga e a gente tem que extrair a carga com o uso de um paraquedas, mas essa é uma das missões. Agora a gente tem 2 missões na competição, então em uma missão a gente
extrai carga e na outra missão a gente decola e pousa com a mesma carga. Então, assim, a gente brincou que eles juntaram todas as categorias da competição na nossa competição, sabe? Na nossa categoria, porque vai misturar um pouco do que as outras equipes já fazem, só que a gente vai fazer numa escala menor, porque o regulamento vai pontuar aqueles que forem menores. Então, assim, a gente tem muitos desafios pela frente, mas a gente também está muito motivado a sempre melhorar, assim, a sempre buscar o nosso melhor para conseguir chegar lá na competição, né, fazer bons voos, apresentar um bom projeto e isso resultar no primeiro lugar. A gente deseja muito sucesso para vocês. Nós já estamos aplaudindo. A torcida com mais 4 membros, desejamos muito sucesso e espero recebê-los aqui em breve para falar mais sobre esse projeto, quem sabe comemorar a vitória. Né? Bom, nosso programa chegou ao fim, gostaria muito de agradecer também a Camila e o trabalho que vocês têm desenvolvido para receber e ajudar não só os venezuelanos, né, mas a comunidade e o mundo, né, com boas iniciativas que a gente precisa desses exemplos. Debatedores, muito obrigado. E é claro que eu quero agradecer também a você que acompanha o nosso programa da sua casa. Lembrando que a mesa de debates volta amanhã. Você pode assistir essa e outras edições do nosso programa no nosso canal no YouTube ou na nossa página no Facebook. Só procurar por TVE Juiz de Fora. Pode curtir os nossos vídeos, compartilhar nas suas redes sociais e se inscrever no nosso canal para você não perder nada do nosso conteúdo. Muito obrigado pela sua companhia, uma ótima tarde para vocês e até amanhã.